Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus. Se o culto terminasse agora, eu iria para casa satisfeito. Glória a Deus. É importante que num culto você tenha máxima concentração. Porque as oportunidades, elas passam na nossa frente. Glória a Deus. Você sai de casa, só mais um pouquinho de som. Você sai de casa e diz a Deus assim: Deus, fala comigo hoje à noite. Irmãos, esta palavra chega no céu. Você crê que chega no céu? Em meio a bilhões de pessoas na terra, clamando, orando, falando, e Deus consegue, no meio dessa multidão, ouvir a sua oração e atender ao seu pedido. Eu tenho dito que pior do que a bênção não chegar, é a bênção chegar e não nos encontrar no nosso lugar. Significa dizer que, quando Deus fala, nós precisamos também estar atentos à voz de Deus. Então, não venha para o culto e fique distraído com alguma coisa. Fique ligado. Você não pediu uma resposta a Deus? Deus pode usar uma criança, Deus pode usar o grupo Obreiro Aprovado cantando e a mensagem. Deus pode usar a pessoa que lhe cumprimentou na porta. Pode ou não pode? Deus é poderoso, Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. O escritor da carta aos Hebreus disse assim: havendo Deus falado muitas vezes aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, falou-nos a nós nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então Deus, Ele está atento ao clamor do seu povo e Ele está disposto a atender a oração do seu povo. Eu li, irmãos, uma passagem da Bíblia muito conhecida, a história de Zaqueu. Quem nunca ouviu a história de Zaqueu? Aquele publicano rico. Zaqueu significa puro. Mas ele era um publicano e era rico. E como um publicano, ele era muito discriminado pela comunidade judaica. Por quê? Porque ele era um funcionário a serviço do Império Romano. Ele arrecadava os impostos das pessoas e o publicano tinha fama de arrecadar de maneira supervalorizada. Vamos supor, o imposto era 300, ele cobrava 500. Ficava com 200 e dava 300 para o Império Romano. Ele aproveitava a situação para poder explorar as pessoas. Porque existem pessoas, irmãos, que às vezes estão numa posição de honra, numa posição de destaque, e daqui a pouco ele está explorando o seu próprio povo. Então eles eram muito discriminados. O judeu não gostava, porque tratava o publicano como um traidor. Traidor é uma figura boa ou uma figura ruim? Uma figura ruim. Então, a história diz que nem a esmola do publicano era aceita no templo. Eles eram muito discriminados. Eles estavam no mesmo padrão das meretrizes e o povo judeu não sentava com o publicano, não conversava com o publicano, não queria negócio com o publicano. O publicano era imundo, era traidor. Mas, irmãos, a Bíblia vai falar deste homem que ele, sendo um chefe dos publicanos e sendo um homem rico, ele desejou conhecer quem era Jesus. Glória a Deus. E, meus irmãos, ele disse: bom, eu quero conhecer esse Jesus. Onde está Jesus? Não era fácil encontrar Jesus, porque Jesus andava percorrendo, Galileia, Judeia, e às vezes saía da Galileia e da Judeia. Não era fácil. Mas ele soube que o Senhor estava entrando em Jericó.
glória a Deus, estava naquela cidade. E ele, o que é que ele fez, irmãos? Ele correu à frente, subiu em uma árvore e ficou lá em cima, para lá de cima ele ver Jesus passar. E ele, quando está em cima daquela árvore, a Bíblia diz que Jesus vem com aquela comitiva. Muita gente, eu creio, Jesus, tocando em Jesus, falando com Jesus e tal. Mas Jesus chega debaixo da figueira, olha para cima. E diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, que notícia, irmãos. Oh, que notícia. Alguém escreveu e eu anotei aqui. Alguém disse assim: Zaqueu desejava conhecer Jesus e acabou sendo encontrado por ele. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. Hoje eu vou pousar em sua casa. Você quer me conhecer? Você não vai ficar olhando aí de cima da árvore, não. Eu vou para a sua casa. Glória a Deus. Isto só me faz lembrar da palavra que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3 e versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você pede gotas e Deus manda cachoeira. Glória a Deus. Alguém dizia: eu quero ir lá para ser curado. Jesus não só curava, mas salvava a sua alma. Glória a Deus, como é maravilhoso servir a esse Deus, irmãos. E quando Zaqueu desce, satisfeito, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostoso. Aqui diz que recebeu com alegria, recebeu com júbilo. A multidão vendo, ela começou a murmurar e a dizer que Jesus estava entrando para ser hóspede de um homem pecador. Irmãos, como Jesus sofria. Olhe, todo cristão, anote, é um pequeno Cristo. Às vezes você pergunta: por que é que eu sofro tanto na obra de Deus? Por que é que eu sofro tanto na igreja? Por que é que eu sofro tanto no ministério? Você sofre porque você é um pequeno Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Como Jesus sofreu, você também sofre. Não tem para onde correr. Acompanhou Jesus, irmãos. Jesus disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você não vai fazer mais o que você quer. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, se quiser. Então veja, Jesus está dando atenção para um homem pecador, um homem necessitado e a multidão criticando. Esse homem está entrando para ser hóspede de um homem pecador? Acho que foi a irmã Beatriz que falou aqui, né? Que um grande equívoco nosso é a gente pensar que é melhor do que as pessoas. Você não é melhor do que ninguém. Diga amém, porque é verdade, amém. Você não é melhor do que ninguém. E aí, quando Zaqueu vê que Jesus está naquele aperto, a crítica, será que Jesus vai desistir? Você desiste quando é criticado, mas Jesus não desiste. Começa a ser criticado, Zaqueu olha, diz: eita, vou perder, o homem não vai na minha casa. Aí Zaqueu diz: Senhor, olha, eu prometo de dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, muito cuidado para não dizer que Zaqueu era ladrão, porque ele não disse que é. Ele disse: se eu defraudei alguém, se eu roubei 100 reais, eu vou pagar 400. E uma das formas que mais mostra uma pessoa convertida é o bolso. Aqui, nada fala mais o caráter de um homem do que a forma com a qual ele lida com o dinheiro. Tem gente que mata por dinheiro.
Você pode bater nele, pode fazer tudo. Agora, se mexendo o dinheiro dele, ele lhe mata. Mata a mãe, mata o pai, mata o irmão. Mata ou não mata? Vocês estão vendo isso na revista, na televisão, na revista, no jornal? Casais se separam por causa do dinheiro. Não, eu com você eu moro até debaixo da ponte. Aí o cara fica desempregado, a mulher diz tchau. E outro casamento, às vezes, irmão, só está na fachada. Mas o cara é abonado, ou ela também, que tem um preguiçoso que junta com mulher rica também. Tem ou não tem? Enquanto tem dinheiro, meu amor, meu bem, você é minha. Quando o dinheiro acaba. Então, a forma com a qual a gente lida com o dinheiro fala muito. E Zaqueu, irmão, olha, se Zaqueu vai dar metade do que tem aos pobres, a quem ele defraudou, ele vai restituir 4 vezes mais. Ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar com tudo. Porque ainda que ele deixe isso tudo, se ele tem Jesus, ele tem tudo. Glória a Deus. A salvação é você entender que ter Jesus é ter tudo. Aleluia! Aleluia! Jesus olhou para a disposição daquele homem e disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este aqui também, este é filho de Abraão. Subiu na figueira como um pobre pecador, já desceu como filho de Abraão. E eu gostaria de falar nesta noite sobre um homem certo, digam todos, um homem certo, no lugar certo, na hora certa, com um propósito certo. Vamos fazer como Xanda Jaqueira sabe fazer, bem bonito. Diga assim: um homem certo, no lugar certo, na hora certa, com um propósito certo. Eu vou tirar o microfone que hoje eu vou pregar. Pode rodar com esse microfone novo aqui, meu filho? Pode? Glória a Deus. Frouxa aí, porque se me der vontade de dar uma carreira, aí o fio vai junto, né? Muito bem. Meus amados irmãos, um homem certo, no lugar certo, na hora certa, com um propósito certo. Eu acho a história de Zaqueu, ela é uma história profundamente teológica. Primeiro, Zaqueu é um homem certo. E você vai me perguntar, por que, pastor, Zaqueu é um homem certo? Porque ele é um perdido. Porque Zaqueu é um homem das trevas. Pastor, e esse homem é o homem certo? Sim. Talvez, muito tempo atrás, alguém não imaginasse isso. Mas depois que a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chega, eles descobrem que Jesus está fazendo o que é correto. Jesus, ele diz assim, quando ele diz que vai se hospedar na casa de Zaqueu, a multidão começa a criticar. E Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outra parte ele diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu de vez em quando estou ouvindo alguém, ainda parece que essa semana eu conversei com alguém, perguntando se ele queria aceitar Jesus. Ele disse assim: eu estou me preparando. Preparando para quê? Ele está dizendo para mim: pastor Walter, eu estou me preparando para melhorar. Eu me olho no espelho e eu me vejo ainda muito feio para ir até Jesus. E aí você entra numa grande armadilha de Satanás. Porque Jesus não veio buscar quem era bom. Jesus não veio buscar quem era bonito. Jesus não veio buscar quem tem uma conta gorda na caderneta de poupança. Jesus não veio buscar quem está nas camadas elevadas da sociedade e etc. Que também veio. Mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Os melhores crentes são aqueles que vieram do mundo perdidão.
Assim como, irmãos, os piores crentes são aqueles religiosos que achavam que era peça boa. Não, eu já era assim, voltado para Deus. Eu acendia vela. Eu ia para a procissão. Eu era obediente à maninha. Era obediente a painho. Cuidado. Aí quando aceita Jesus, ele entende, irmãos, que foi o seu mérito. Ele diz, não, eu estou aqui porque eu já era gente, eu já era quase crente. Eu gostava até dos hinos dos crentes. E ele passa a vida inteira assim. E termina se equivocando quanto à salvação. Porque a salvação não é para os bons. A salvação não é para os retos. A salvação não é para os justos. A salvação é para aqueles que estavam perdidos no mundo. Eu já contei para os irmãos aqui que eu recebi em minha casa um irmão matador de aluguel. Deve ter matado mais de 30. Mas ele encontrou com Jesus. Eu não salvaria ele. Deixa eu ser bastante honesto. Eu não salvaria ele. Eu mandava matá-lo. Mas Jesus olhou para ele. Jesus não é o pastor Walter, nem é você. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. Deus olhou para aquele homem perdido, um assassino, que fez muita mãe chorar. E Jesus salvou a alma dele. Quando ele se deparou com o clarão da salvação, irmão, esse homem agora trabalha na igreja sem parar. De manhã, de tarde, de noite, carrega cadeira na cabeça, carrega banco, e canta num conjunto, e canta no outro, e faz segurança, e faz isso, e faz aquilo, a ponto de ser criticado na obra. E ele diz, pastor Walter, como eu sofro, o pessoal me chamando de paparicador. Me chamando de puxa-saco, desculpa a expressão. Me chamando de chaleira. Dizendo que eu quero ser pastor. Dizendo que eu quero ser presbítero. Ele me contando e o olho ficando vermelho. Eu falei, olha meu filho, você trabalha para Deus assim, com essa disposição toda, porque você sabe de onde Deus lhe tirou. E a Bíblia diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Aleluia! Quantos aqui se sentem devedores a esse Deus? Eu era para estar no fogo do inferno. Você era para estar no fogo do inferno. Ninguém aqui, o melhor filho, a melhor filha, o melhor esposo, a melhor esposa, pense, pastor, esse homem é um doce. É um doce, mas para Deus ele é um pobre pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Um! Mas todos se desviaram, todos se desgarraram, todos se extraviaram. E agora, quem responde a esta tão grande salvação? O homem perdido. Está aqui Zaqueu. Todo mundo discriminando, todo mundo falando mal. Olha, não importa o que as pessoas falam de você. Não importa nem o que você pensa sobre você. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. Zaqueu é um homem certo, porque ele é um homem pecador. Material de fazer santo não é gesso, pedra, madeira, osso. Material de fazer santo é pecador. Glória a Deus. É com esse material que Deus fabrica santo, um pecador que não presta. Glória a Deus. Zaqueu é um homem certo, porque ele é um homem pecador, um homem perdido. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, irmãos. Glória a Deus. Quantos perdidos estão aqui nessa noite? Aí nós vemos pessoas querendo melhorar. Mas não, pastor, eu vou aceitar, mas eu primeiro tenho que deixar de fumar.
Como é, a senhora primeiro vai ter que deixar de fumar para aceitar Jesus. Tá bom. Quem vai lhe dar força para a senhora deixar de fumar? O capeta? Hã? Quem vai lhe dar força? Por isso que a gente diz assim: eu venho como estou. Estou com a pistola na cintura, venha. Ainda estou viciado em drogas. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Endividado, perdido, desacreditado, humilhado, sujo. Mas você vem como está. Esta é a realidade do Evangelho. Eu vou melhorar. Eu primeiro vou arrumar isso, primeiro vou arrumar aquilo. Olha, irmãos, quanta gente planejou arrumar tanta coisa e morreu. Morreu sem Deus, sem paz e sem salvação, enquanto estava tentando arrumar alguma coisa. Nós aprendemos que Jesus é quem nos arruma. Glória a Deus. Está vendo essa igreja aqui? Quanta gente está aqui lutando contra si mesmo, lutando contra seus vícios, lutando contra seus defeitos, lutando contra seu orgulho, lutando contra a brabeza. Eu queria deixar de ser tão bravo assim. E outros defeitos, que a gente já passava a noite aqui falando. Até porque a igreja está num processo de santificação. O que é santificação, irmão? É uma melhora progressiva. Melhora progressiva, a gente vai se arrumando. Glória a Deus. Zaqueu se entregou para Jesus do jeito que estava. A multidão criticando, ninguém acredita nele. Jesus vai se hospedar na casa desse homem pecador e tal, mas ele entrega a sua vida para Jesus. Quem diz amém por isto? Amém. Zaqueu é um homem certo, no lugar certo. Irmãos, sabem que tem gente que está aqui achando que entrou aqui porque quis entrar? Não, eu vim à igreja, você vê, porque o Espírito Santo lhe trouxe. O Espírito Santo foi quem lhe trouxe. O homem, na sua natureza, não vem cultuar a Deus, não. Ele vai para o forró, vai para a balada. Agora, buscar a Deus? Não. Eu encontro na minha Bíblia Deus buscando o homem sempre. Aí a pessoa está em casa e diz, sabe de uma coisa? Eu acho que hoje vou à igreja. O presbítero Guedes é o Espírito Santo trabalhando na pessoa. Zaqueu, irmãos, ele ficou no lugar que Jesus ia passar. Este é o lugar certo. Você está aqui, deixa eu lhe informar, aqui é o melhor lugar do mundo. Quem diz amém por isto? Aqui é o melhor lugar do mundo, é aqui que Jesus está. Glória a Deus. Ele diz, eu vou ficar nessa árvore, porque eu estou vendo que a multidão vem ali e Jesus vai passar aqui. E glória a Deus, porque onde Jesus está, as coisas acontecem. Aleluia. E ele ficou no lugar certo. O lugar certo é o lugar que Jesus está. Uma palavra para a igreja. Você está indo para lugares que Jesus está? Ou você está indo para lugares que Jesus não está? E às vezes nós vamos para lugares que Jesus não está. Nem está, nem entra lá. Glória a Deus. Não é todo lugar que a gente pode entrar. Não é todo lugar que você pode entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. De vez em quando um crente está num lugar desse aí que Jesus não está. Nosso pastor falou, virada de ano, a pessoa lá na beira da praia, vendo fogos e dando 3 pulinhos para a onda. Se eu fosse você, eu estaria aqui ajoelhado, onde Jesus está. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está onde Jesus está, irmão, tem graça, tem vitória. Glória a Jesus. Tem libertação. Aleluia. Tem revelação. Está onde Jesus está. E Zaqueu vai ficar no lugar onde Jesus vai passar.
Glória a Deus. Sua casa só é vitoriosa se Jesus estiver lá. A sua empresa só é vitoriosa se Jesus estiver lá. O seu casamento só é vitorioso se Jesus estiver lá. O seu departamento só é vitorioso se Jesus estiver lá. Se ele não estiver, não serve. Eu quero estar aonde Jesus está. Glória a Deus. Eu estou com a cirurgia marcada, é uma cirurgia, diz que é simples, cirurgia de hérnia, né? E eu ia fazer a cirurgia segunda-feira passada. Aí o cirurgião ligou e disse, olha, vai ser dia 24. Eu sei no meu coração, irmãos, que é Deus preparando o ambiente. Vai que naquele dia o anestesista não era do bom. E eu sei que lá está sendo preparado o melhor. Não sabem disso? Vai que eu ia para uma cama dura. Eles estão preparando uma mais fofa. Eu quero ficar numa cama fofa. Eu sou servo de Deus. E antes da cirurgia eu sempre faço uma oração. Eu vou fazer uma oração e digo, opere direitinho, viu, doutor? Que eu tenho muita coisa para fazer na terra ainda, viu? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus vai na frente, irmãos. Eu estou indo a Recife, mas sei que quando chega lá, o Senhor já vai estar lá, direcionando tudo. Glória a Deus. Direcionando tudo. Esteja aonde Jesus está. Não ande sem Jesus, que é prejuízo na sua vida. Tem muita gente aí fazendo experiência lá fora. Não, pastor, eu estou afastado da igreja. Eu estou, pastor, e tal. Eu estou sem uma igreja. Você não pode ficar sem igreja, não. Você é membro do corpo de Cristo. Membro só funciona, só tem irrigação se estiver ligado no corpo. Quem diz amém? Amém? Se eu cortar esse braço e deixar aqui, hoje ele fica aí, amanhã já começa a feder. Porque ele está desconectado do corpo. Então, meu filho, minha filha, se tiver alguém que está sem igreja, você tem que estar congregando. Congregando no meio desse povo problemático aqui. Você congregando, dando glória a Deus, aleluia, perdoando, sendo perdoado, pregando, ouvindo a palavra. Amém. Esteja onde Jesus está. Zaqueu foi vitorioso porque ficou onde Jesus ia passar. Um homem certo no lugar certo. Olha, tanta gente, irmãos, já perdeu a bênção, porque quando a bênção passou, ele não estava no seu lugar. Cuidado, cuidado. Pior do que não receber a bênção, é a bênção passar e eu não estar no meu lugar. Vamos fazer uma oração? Diga assim, Senhor Jesus, que quando a bênção do Senhor, direcionada à minha vida, vier, que ela me encontre em meu lugar. Amém. 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 Um homem certo no lugar certo, na hora certa. Ou irmãos, para Jesus ia saindo de Jericó. E me parece que ele não volta mais a Jericó. Ninguém sabe que Jesus percorria as cidades. Jesus não entrou só uma vez em Jericó. Mas aquela era a última vez. Oh, irmão, Zaqueu aproveitou a última oportunidade. A última. Se colocou na hora certa. Se ele não sobe naquela figueira no tempo certo, Jesus passou. E agora? Ele era baixinho. Como é que chega até Jesus? Mas ele aproveitou a oportunidade. Será que Deus está nos dando oportunidades, irmãos? Você sente que Deus está lhe dando oportunidades? Aproveite a oportunidade. Qual é a hora, pastor? A hora é agora. Você não é dono do seu passado, nem dono do seu futuro. A única coisa que você tem é o presente. Eu já vi pessoas pregando e caiu no púlpito, irmão. Eu já vi pessoas irem para casa depois de um culto e dizer, até amanhã, irmão. Que amanhã é esse que ele chegou em casa e partiu. Não é agouro, não é praga não, irmãos, é a vida.
Quantas pessoas você conheceu, forte, vigorosa? Lá na ESA, não foi do meu ano, foi do ano de 1986. Tinha um aluno lá que a turma chamava ele de He-Man. Como era forte. Eu não sei se ele lançava dardo ou era disco, o que é que ele lançava. Mas quando ele preparava assim para lançar o disco, a arquibancada cheia de alunos fazia He-Man. Estrondava. O homem assim dava 2 irmãos Clóvis. A turma chamava ele He-Man. Terminou a ESA, foi fazer paraquedismo. Foi um ano, não sei se foi em 90 e pouco, que numa corrida que os paraquedistas fizeram, morreram 7. E ele morreu. Novo, com todo vigor. A ESA ficou de luto. Morreu um aluno. Meu irmão, tanto futuro pela frente. Mas o dia é hoje. Não brinque com esse negócio de amanhã. Não, depois de amanhã, outra hora, não sei o quê. Você não é dono da sua vida. Olha, você não é dono nem de você. Diga para quem está do seu lado, você não é dono nem de você, nem do senhor. O senhor não é dono do senhor, o senhor não é dono do senhor, a senhora não é dona da senhora. Pensa que é. Deixa eu fazer algumas perguntas. Quem escolheu nascer aqui? Levante a mão. Estava lá no local, Deus disse, só vai nascer uma turma agora, eu quero. Só uma menininha ali atrás, mas ninguém. Ninguém escolheu nascer. Não, quem escolheu nascer na família tal? Tem alguém aqui que na hora de nascer disse, não, eu não quero nascer aqui, eu quero nascer em outra família. Teve? Não. Alguém escolheu nascer aqui em Alagoas? Eu nasci em Brasília. Não escolhi nascer em Brasília. Nasci em Brasília. Minha irmã nasceu em São Paulo. Não escolheu. Irmã Deca nasceu em Paulo Afonso. Não escolheu. E você nasceu onde? Escolheu nascer? O dia do seu nascimento, você escolheu? E a última pergunta, você vai escolher o dia da sua morte? Quantos anos nós temos pela frente? Ó, já disseram aqui, SDS. Só Deus sabe. O presidente Guedes, eu tenho quantos anos pela frente? Pensei que Eliseu já morri. Não, está vivo ainda, aí com muita força e vai fazer muito na obra de Deus ainda. O senhor, meu irmão, quantos anos tem pela frente? Mas assim, não, eu tenho 50 e poucos anos. E aí, irmão? Para estar assim, dá um negócio. O pastor Oswaldo até nos falou aqui, a gente que já é idoso, né? Já passou dos 60, ele disse, não fique subindo escada não, meu irmão. Não, eu vou trocar a lâmpada lá em casa. Pensa que é novo, sobe na escada, tem uma tontura, pô, morre. Com todo respeito aqui, que vou citar o nome, o Gugu Liberato, né? Estava nos Estados Unidos, foi mexer lá no sótão, né? Subiu numa escada, não sei se deu uma tontura, foi desequilibrou, caiu, bateu a cabeça. Cadê ele? Guardado. Nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora. E se eu fosse o senhor, fosse a senhora, não brincaria com isso. Porque depois que apagar aqui, do outro, aqui o cara vive 90 anos, 80 anos, que é uma mixaria, irmão. É uma mixaria. Tem alguém aqui de 80 anos? Tem alguém aqui que tem 80 anos? Hã? Quantos anos, minha irmã? 82. Passa ligeiro, irmã. A senhora lembra quando era uma mocinha na igreja, tudo, né? Ou não estava na igreja ainda, não sei. Olha, a irmã lembra quando era mocinha. Irmão, duas piscadas de olho, 82. Mais duas, 120. Pronto. E aí o tempo passa. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. É como uma historinha daquela que conta para menino dormir. A nossa vida, irmãos, é como uma nuvem que passa. A nossa vida é como a fumaça que se dissipa. Vai e não volta nunca mais. Meus queridos irmãos, olha, o tempo é agora.
Esta palavra não é só uma palavra de salvação, não. É para você que tem que tomar atitude aqui dentro. Tome logo. Não deixe para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu canto no coral. Amanhã eu entro no conjunto obreiro aprovado. Se eu fosse o senhor, se eu fosse a senhora, me matriculava agora à noite. Porque se bater as botas, pelo menos bate as botas, gente. Às vezes eu pelo menos me matriculei. Eu queria cantar. Mas eu bati as botas. Aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E o Espírito Santo está falando. Não endureça seu coração. Zaqueu disse, é agora ou nunca. Porque, não obstante ele ser discriminado, mas ele é um cidadão de posição. Eu vejo trepar em árvore menino, moleque, essas coisinhas aí. Mas um cidadão, cobrador de imposto, Receita Federal, trepado numa árvore, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor, que não olha como o homem olha, viu o desejo profundo que ele tinha de conhecê-lo. Pronto, já que Zaqueu quer me conhecer, ele pensa que vai me conhecer primeiro. Eu vou encontrar ele primeiro. Eu vou dizer uma coisa que não está escrito na Bíblia, mas eu vou dizer pela fé. De cima da árvore ele olhou e não identificou quem era Jesus. Eu creio que ele não identificou. Daqui a pouco, um daqueles do meio ali, Jesus parecia com todo mundo. Jesus do meio da árvore, Zaqueu, desça da árvore. Aqui eu sou Jesus que você está procurando. Agora eu já lhe achei primeiro. Glória a Deus. Aleluia, eu já lhe achei primeiro. Hoje eu vou para a sua casa. Um homem certo. No lugar certo. Na hora certa. Com um propósito certo. Olha, ninguém procura a Deus. Presta atenção, irmãos. Presta atenção que é o final. Ninguém procura a Deus com um propósito certo para voltar sem resposta. Tinha gente que acompanhava Jesus porque era espião. Tinha gente que acompanhava Jesus porque era curioso. Tinha gente que acompanhava Jesus porque era interesseiro. Mas aqueles que o procuravam com coração sincero. Eu não sei se você veio aqui só encontrar com o namorado. Não, a gente se encontra no culto. Eu não sei. Não sei se você veio porque estava escalada ou escalado. Ou se você saiu de casa com um propósito certo. Jesus, olha esse trapo aqui. Eu estou indo para a tua casa. Jesus, eu quero receber do Senhor. Eu tenho certeza, ninguém que veio assim vai voltar sem resposta. Ninguém! E se a resposta não acontecer aqui no culto, vá comer na cantina, que lá você vai ter a resposta. E se não for na cantina, pastor, daqui para casa, alguém vai lhe encontrar. Eu tenho um pastor amigo meu, que foi pastorear uma igreja aqui em Maceió, uma igreja difícil. Tem igreja que é difícil, irmão. Não é toda igreja que é abençoada assim, igual Jaqueira, não. Quando esse amigo meu chegou na igreja, um obreiro desaforado disse assim, pastor que não anda na linha aqui, a gente pega na orelha. O pastor olhou para ele assim e disse, você já está me dizendo que você é um rebelde. O pastor também não era cria de gente, irmão. Pronto, aí deu certinho. Né? Mas o pastor disse, foi tanto trabalho nessa igreja, irmão. Tanto trabalho. Porque na igreja tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, não dá um prego numa barra de sabão, e tem gente que dá trabalho. O ofício dele é dar trabalho. Não, eu vou. Teve um que disse, numa reunião nossa aí, eu vou ser uma pedra no pé do pastor Zeneco. Morreu. Mas teve um acidente aí, não sei para onde, que se acabou. Ele foi que virou uma pedrinha. Vou ser uma pedra no pé desse pastor. É gente, irmão, encomendada pelo diabo, que fica no nosso meio, só para perturbar. Uma graça. Conjuntão maravilhoso desse, quando essa criatura entra, parece que é veneno.
o ministério em paz. Quando essa criatura chega, bota uns contra os outros. Daqui a pouco, se a gente não tiver discernimento e não expulsar o demônio dele, irmão, ele bota fogo. Mas o pastor foi trabalhando, porque a igreja é lugar de problema, para administrar problema e para conviver com problema. Ao pastor, mas a gente é humano, irmão. Eu, pastor, aqui, sofro como os irmãos. Eu também sinto tristeza, desapontamento, decepção. A gente sente. E o pastor, um dia saiu da igreja assim, saiu fumaçando. Aí foi lá para a beira da praia. Lá não tem uns bancos, né, irmão? Ficou olhando para o mar. Quando você estiver muito estressado, vá para lá. É que se você fica olhando para o mar, aquela brisa, você... Aí ele começou, sentado no banco, orando, as lágrimas descendo, disse, Jesus, para que foi que o Senhor me mandou para cá? Ele era militar do exército, ele disse, eu me aposentei do exército, comprei uma máquina fotográfica, uma filmadora naquele tempo, para viajar com minha família, filmar, tirar foto e tal. Agora curtir com a minha esposa. O pastor Zé Neco me chama para cá, me dá uma igreja dessa, uma igreja cheia de problema. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele sentado no banco, disse que quando ele olhou de lado assim, vinha um bêbado, irmão, que a calçada estava estreita. E ele olhando, o bêbado vindo. O bêbado chegou perto dele, faça uma oração aí por mim. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Quando você pensa que está vazio, irmão, aí Deus lhe mostra que você tem ainda alguma coisa para dar. O pastor disse, deixa eu fazer aqui uma oração assim, rápido, para me livrar desse cachaceiro logo. Botou a mão na cabeça dele assim, fez uma oração ligeira. Terminou, disse, pronto. Aí o bêbado disse assim, foi para isso que você veio para cá. Oh, glória a Deus. Diga amém, dê glória a Deus aí. Foi para isso que você veio para cá. Deus usou o cachaceiro, irmão. E usa. E usa. Deus não vai usar jumenta aqui não. Vai usar gente mesmo. Usa menino. Usa ou não usa? Usa o cara da feira. Usa outdoor, aqueles outdoor, aqueles negócios assim. Usa esses negocinhos atrás do carro para falar com você. Glória a Deus. Agora, você tem que ter um propósito certo. Aqui não é para passar boquinha de noite, não. Aqui não é para você vir assistir um filme, assistir uma pregação e dizer, não, eu vou lá rezar na igreja. Não, você vem aqui ouvir Deus falar. Aleluia! Venha com um propósito certo e você vai ter resposta certa. Quem diz amém? Zaqueu, irmão, ele não foi como curioso, não. Aquele desejo de conhecer Jesus, nós só vamos saber na eternidade. Não era só um negócio de conhecer. Era um negócio maior. Ele queria uma intimidade com Jesus. E Jesus viu isso nele. Veja que aquela mulher do fluxo de sangue, é muita gente perto de Jesus, gente esbarrando e tal. E daqui a pouco a mulher diz assim, eu sei que se eu tão somente tocar na orla da sua veste, que Jesus usava aqueles vestidão comprido lá no Oriente, se eu tocar na orla, eu sararei. Jesus não disse para ela isso. Mas ela disse, eu sei, já tem 12 anos que eu tenho hemorragia. Já gastei tudo que eu tinha com os médicos. A Bíblia diz que a mulher ia indo de mal a pior, de mal a pior. É para você gastando, compre isso, piorava. Não, não é isso não, compra aquilo ali, piorava, 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 piorava. Havendo gastado toda a sua fazenda, todos os seus haveres, indo a pior. Ela disse, mas eu sei que se eu tocar na orla do vestido de Jesus, tinha gente que só faltava pagar para ter uma entrevista com Jesus. Ela disse, eu não vou conversar com Jesus. Não vou gritar igual o cego de Jericó, nada. Eu vou chegar na aba da veste dele assim e vou tocar. Aleluia. E a mulher foi, irmão, rompendo a multidão. Chegou no babado ali da roupa de Jesus e pá, quando pegou, sentiu a cura na hora. Ó Jesus.
Jesus disse: quem foi que me tocou? Aí os discípulos olharam assim: mestre, a multidão te aperta. E o senhor pergunta quem me tocou? Parece que eu estou vendo Jesus dizer: esbarrar é uma coisa, tocar é outra. Eu quero saber o propósito. Tem gente tropeçando em mim porque alguém empurrou. Eu quero saber quem foi que saiu de casa hoje dizendo: eu vou tocar no vestido dele. Aleluia! E Jesus parou, irmão, e não teve conversa. Jesus começou a apertar. Quem foi? Eu quero saber quem foi que me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí a Bíblia diz que a mulher, se aproximando de Jesus, temendo e tremendo, contou-lhe toda a verdade. Aleluia! Aleluia! E voltou para casa vitoriosa. Ninguém se aproxima de Jesus, ninguém vem a esta casa com um propósito certo, irmão, com um coração honesto, verdadeiro, para voltar sem uma resposta de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Diga: Zaqueu era o homem certo, estava no lugar certo, na hora certa e com um propósito certo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor.